Ontem falamos apenas do caso homogêneo, equação diferencial linear homogênea. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o caso não homogêneo também. E nós vimos que é associado a essa equação aqui, x é uma variável em RD e A é uma aplicação contínua em RD, de um intervalo em aplicações lineares de RD em RD. E então nós vimos que associado a essa equação aqui, equação 1, é interessante considerar formalmente a mesma equação, mas na sua versão matricial, em que aqui a variável x toma valores em aplicações de RD em RD. E nós chamamos de solução fundamental da equação 1 a uma solução dessa equação 1', em que x de t, sabemos que as soluções estão definidas em todo o intervalo, e em que a função x toma valores apenas em matrizes invertíveis. Isso aí a gente chama de solução fundamental da equação diferencial dada. E no final da aula eu provei o teorema de Liouville, que diz que se x é uma solução fundamental, se x é uma solução dessa equação, então o determinante de x no ponto t é igual ao determinante de x no ponto t0 vezes a exponencial, a integral do traço, integral entre t0 e t, do traço de AS ds. Isso aqui é Liouville. E essa fórmula é particularmente interessante quando o traço se anula, porque aí, recentemente, a integral fica mais fácil de calcular. E um ponto que é importante para nós, eu quero enfatizar aqui, eu já mencionei, mas vou gastar um tempinho enfatizando isso, é a aplicação dessa teoria, em particular da fórmula do teorema de Liouville, no contexto de equações diferenciais autônomas. A gente começa agora com uma equação diferencial autônoma, em que o campo de vetores F é de classe C1. A gente considera o respectivo fluxo, Ft, fluxo dessa equação. E então isso significa que, dado um ponto x0, a trajetória dele é a curva ftx0, que eu também denotei como φ tx0. E o que nós sabemos é que essa aplicação ft é derivável. Então, dft existe. Isso aqui representa a mesma coisa que a derivada em ordem a x, derivada em ordem a segunda variável de φ calculada no ponto t x0. Essa derivada existe e é solução de uma equação diferencial a saber, é a solução da equação diferencial z' igual a df em φ em f t x0 z.
Mas eu estou escrevendo o Z como maiúsculo para enfatizar que esse objeto aqui toma valores em aplicações lineares em RD e em RD. Essa derivada aqui é uma aplicação linear de RD em RD. Ou seja, essa derivada espacial do fluxo, derivada em ordem à segunda variável da função φ, é uma solução fundamental de uma equação diferencial. Uma solução fundamental de uma equação diferencial. E, portanto, aplicando o teorema anterior, eu tenho o seguinte, que o determinante da derivada ft no ponto x0. Então, qual é o dicionário aqui? Só para a gente ter claro qual é o dicionário. Nesse contexto, o A de t é a derivada de f calculada em ftx0. E a solução fundamental, a solução da equação, o z de t, corresponde à derivada do fluxo, do tempo tésimo do fluxo. Tá? Esse aqui é o dicionário, que o modo como essa equação se relaciona com a versão linear aqui. Então, fazendo esse dicionário, eu concluo que a derivada, que o determinante dft em x0 é igual ao determinante de df t0 x0 eu posso escolher qualquer t0, então eu escolho 0, é exponencial da integral entre 0 e t do traço da derivada de f calculada em fs x0 ds. Certo? Estou traduzindo eu quero completar, digamos, escrever meia dúzia de linhas de por que essa teorema de Liouville, no caso linear, dá a forma de Liouville que eu escrevi para o caso não linear. Então, Liouville implica isso aqui. E agora observem que F0, sempre que eu tenho um fluxo, F0 é a identidade, e portanto esse determinante aqui é 1. E por outro lado, o traço da derivada de um campo de vetores é o que a gente chama de divergente do campo de vetores. Portanto, essa fórmula aqui diz que o determinante do tempo t do fluxo calculado em x0 é igual à exponencial da integral entre 0 e t do divergente do campo calculado ao longo da trajetória do ponto x0. Isso aqui é a fórmula de Liouville. Isso aqui é a fórmula de Liouville que eu enunciei. Certo? Então, essa aplicação linear aqui, o que é que ela faz? É uma aplicação linear que toma um vetor v, que a gente considera aplicado em x0, e envia num vetor dft x0 aplicado em v, que a gente considera aqui. É uma aplicação linear do espaço tangente no x0 ao espaço tangente na imagem. E o que diz esse teorema é que o jacobiano determinante dessa aplicação linear pode ser obtido integrando o divergente do campo ao longo da trajetória do ponto x0. Tá?
Eu essencialmente já tinha falado tudo isso aqui, mas eu quis repetir, em partes para enfatizar e em partes também para clarificar um pouquinho a notação. Eu usei x e x0 de maneira um pouco misturada na aula de ontem. Quis deixar isso aqui claro. Tá certo? A gente vai explorar esse tipo de coisas posteriormente, nas próximas aulas, mas hoje o que eu quero fazer é completar, aproveitar um pouco essa teoria e, no caso importante, que é o caso em que a função A é uma função periódica. Isso aqui é teoria geral, para qualquer A. Se a gente quiser particularizar, vai pensar em campos de vetores que dependam de maneiras particulares do tempo. A mais simples é não depender do tempo, é ser constante. Já fizemos. Caso, equações com coeficientes constantes. A seguinte, mais simples, é supor que A é periódica. E é isso que a gente vai fazer. Então, agora, isso é chamado teoria de Floquet. Claro que a pergunta que vocês podem estar imaginando é qual seria a próxima. A gente vai falar sobre o caso periódico. O que é que vem depois? O que vem depois em termos da teoria, mas isso já escapa ao âmbito desse curso, é o caso em que A é quase periódico. Eu não vou definir o que isso é, mas é uma noção muito clara. Tem que ver com... Enfim, não vou tentar definir porque eu gastaria tempo demais, mas só quero dizer que a extensão da teoria de Floquet para o caso quase periódico é um tema de pesquisa atual. Então, nós estamos nos aproximando da fronteira do que é conhecido em EDO. E isso aqui, embora seja razoavelmente simples, a essa altura muito clássico, é um passo indispensável para fazer essa transição. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos supor que a função A está definida, primeiro está definida em todo R, e é periódica. O que acontece é que existem uma quantidade muito significativa de equações importantes, inclusive equações que têm nome, em homenagem a quem descobriu, que caem dentro dessa teoria. Eu vou só dar um exemplo, sem falar muita coisa sobre ela, mas uma equação famosa que cai nessa teoria é a equação de Mathieu. Se eu tiver tempo, eu falo alguma coisa sobre ela. Eu disse há pouco que a extensão da teoria de Floquet para campos de vetores um pouco mais gerais do que periódicos, chamados quase periódicos, é um tema de pesquisa atual. A equação de Mathieu e certas extensões são temas de pesquisa atual. O próprio Arthur Ávila tem um artigo de 2 anos atrás, ou menos, sobre uma variação da equação de Mathieu. Então a equação de Mathieu é a seguinte equação: x duas linhas igual a A mais B seno de tx, onde A e B são constantes. Acho que é exatamente assim. Isso. De novo, é uma equação de segunda ordem. Nós podemos transformá-la em uma equação de primeira ordem pelo processo habitual. X' igual a y, y' igual a A mais B seno x. Então, que isso, na notação que a gente está falando, isso quer dizer que o A de t, estamos em dimensão 2, temos duas variáveis, estamos em dimensão 2, o A é então uma matriz 2 por 2, e para que essa equação corresponda àquele aspecto lá, deve ser 0, 1, A mais B
sendo t 0. Observem duas coisas. A função A é periódica, de período 2π. Em t, é 2π periódica. E outra observação interessante é que ela tem traço nulo. Tá. Então, em termos de aplicação do Liouville, estamos na melhor situação possível. Eu não vou falar muita coisa sobre a equação, só quero dar para vocês um exemplo de uma equação que cai dentro dessa teoria aqui. Então, qual é a graça de supor que A é periódica? Bom, isso significa, então, que AT mais T é igual a AT para todo T. Qual é a graça? A graça é a seguinte: vamos supor que nós temos X, uma solução fundamental. Uma solução da equação 1'. E vamos considerar, vamos chamar y de t ao x t mais t. Quer dizer, meu campo de vetores é periódico, o A de t é periódico, eu vou tentar entender qual é a relação que existe entre uma solução fundamental e essa mesma solução fundamental com o tempo deslocado do valor do período. Tá? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos derivar y' para ver que bicho é que dá. Y' de t é x' de t mais t. Isso aqui está fácil. X' de t mais t é a t mais t x t mais t. Né? Que é igual, uma vez que o A é periódico, é igual a de t x t mais t. Ou seja, é igual a de t y de t. O que essa continha imediata prova é que se eu tiver uma solução fundamental da equação e eu transladar o tempo pelo valor do período, eu concluo que o que eu obtenho também é a solução fundamental. De acordo? Bom, mas nós sabemos da aula de ontem que duas soluções fundamentais sempre estão relacionadas de uma certa forma. Portanto, existe alguma matriz P invertível tal que y de t é igual a x de t vezes P, porque essa é a forma geral das soluções fundamentais. Uma vez obtida uma, todas as outras se obtêm multiplicando à direita por uma matriz invertível. Isso aqui tem que valer para todo t. De acordo? Bom, quem é essa matriz P também é muito fácil de entender, porque essa forma determina a matriz P. Né? P não é mais do que x de t, x de zero inversa. Vocês colocam t igual a zero aqui, multiplicam por x0 inversa, e está aqui a forma da P.
vamos fazer o seguinte, suponhamos, e isso eu vou discutir daqui a pouco, esse é um tema que eu vou adiar um pouquinho, suponhamos que existe alguma matriz B tal que P é a exponencial de B. Olha só que questão interessante que eu estou levantando aqui. Eu estou questionando se a matriz P tem logaritmo. Uma vez que a gente definiu o exponencial, pode definir logaritmo como o logaritmo de uma matriz é a inversa dessa matriz pela exponencial. Eu não estou dizendo que logaritmos existem. Nem estou dizendo que são únicos. Se vocês fizeram um curso de variável complexa, sabem que no domínio complexo, a exponencial complexa não é uma aplicação injetiva, ela é infinito a 1. De fato, ela é periódica na direção vertical. E isso implica que cada número complexo tem infinitos logaritmos. Tá? Aqui acontece algo parecido. Estou só questionando, suponhamos que existe alguma matriz B que é logaritmo da P. Daqui a pouco a gente discute a questão da existência. Tá? Vou adiantando que existe sempre. Mas não é único. Então, eu vou até fazer o seguinte, em vez de escrever desse jeito, eu vou colocar T aqui. T é um número real, não muda em nada do que eu disse, é só para ficar mais bonito o que vem depois. Não altera nada do que eu falei. Então, o que eu acabei de escrever é que x t mais t é igual se existir uma matriz B como essa, então vale essa propriedade para todo o T. Tá certo? Eu vou denotar C de T deixa eu fazer isso direito. C de T como sendo x T E a menos TB. Isso é só uma anotação. Para T pertencente a R. Bom? Então, eu tenho o seguinte. C de T mais T é x T mais T é a menos T mais T B que, por causa dessa propriedade aqui, é igual a x T é a T B é a menos T mais T B e agora eu tenho uma simplificação aqui, porque eu tenho T vezes B, T é um número, tá? É um escalar. T vezes B e aqui tenho T vezes B também. Então isso aqui é igual a x de T é a menos TB. Que é o nosso C de T. Ou seja, C é periódico. Então,
a teoria de Floquet, o teorema de Floquet, afirma isso mesmo. Já provei. Afirma que se A é T periódica, então existe uma matriz B e existe uma função C T periódica, tal que x de t é C de t é a TB. Isso aqui? Olha só, isso aqui vale para todo o T, certo? Aí eu escrevo P dessa forma. Sim. Existe P invertível tal que vale isso. Isso eu provei ontem. Quando você tem uma solução fundamental e você quer obter outras, a solução fundamental é uma curva, né? O que você faz? Multiplica por uma matriz constante, P, do lado direito. Tá? P não depende do T. Isso aqui. De fato, P é dado por essa expressão aqui. Tá? E o fato de eu ter colocado um T aqui é só para ficar mais bonito na sequência. Não muda nada, né? Porque... Tá? Então, o teorema de Floquet afirma que quando A é periódico, as soluções fundamentais podem ser escritas como o produto de uma função periódica por uma exponencial. Isso é chamado forma normal de Floquet da solução fundamental. Eu não resolvi a equação, eu escrevi a forma normal de uma certa maneira particular. Observem que a observação é que, como nós sabemos, quando o traço do A é identicamente nulo, se o traço do A for identicamente nulo, então o determinante do P é 1, tá? Porque o determinante do P é o determinante do xt dividido pelo determinante do x0, e Liouville diz que esses dois determinantes são iguais, e, portanto, o traço do B também é 0. Aqui eu estou usando uma propriedade que eu não tenho certeza se eu provei. Bom, que eu provei, acho que não provei. Mas que eu não tenho certeza se eu enunciei, que é a seguinte, usando o seguinte fato, o determinante de E elevado a B é E elevado ao traço de B. Certo? Se vocês lerem o artigo original de Floquet, eu li ontem, está disponível na internet, e se lerem os livros de equações diferenciais até meio do século XX, vão encontrar esse teorema
formulado de uma maneira aparentemente diferente. O teorema de Floquet, no enunciado clássico, diz o seguinte: dada uma equação linear com coeficientes periódicos, existe uma mudança de coordenadas que transforma essa equação numa equação a coeficientes constantes. Ou seja, o caso periódico pode ser reduzido ao caso constante por uma mudança de coordenadas. Cadê isso no enunciado? Onde é que está? Está da seguinte forma. Observação. Fazendo a mudança de variáveis que troca x de t por x de t multiplicado à esquerda pela inversa da c de t. O teorema de Floquet não diz que vocês conseguem encontrar essa mudança de coordenadas. Diz que existe. Então, existe a saber qual mudança de coordenadas. Troquem x de t por ct a menos 1 x de t. O que a gente obtém desse jeito? Obtém E a tb. E E a tb é solução da equação. Vou mudar a letra y' igual a by, que é uma equação linear com coeficientes constantes. Toda a equação diferencial. Diga. É uma mudança que depende do tempo. Isso. O que é razoável, porque a própria equação depende do tempo. Tá? Não é uma mudança autônoma. Né? Então, o teorema de Floquet diz que quando vocês têm uma equação diferencial com coeficientes periódicos, é possível ir ajustando as coordenadas à medida que o tempo passa, de tal modo que nas novas coordenadas, a equação se torna uma equação a coeficientes constantes. Tá? É assim que esse teorema é enunciado nos livros. Bom, está aqui. Não é um método de cálculo, não é um método de solução da equação, porque a gente não conhece o c de t, tá? Mas afirma que existe. Tá bom? Vocês devem ter notado que eu deixei umas lacunas pelo meio do caminho. Aqui. E de fato não é sempre verdade que isso aqui existe. Tá? O que é verdade que existe é uma matriz complexa. Eu vou conversar um pouco sobre isso, eu não quero gastar muito tempo nessa questão, mas quero pelo menos explicar por que sempre existe uma matriz complexa. Porque real é claro que não pode existir, né? Por exemplo, a matriz 1 por 1. A matriz 1 por 1, cuja entrada é o número menos 1, não tem logaritmo. Tá? Real. Tem um logaritmo complexo, que é o i. Pi vezes i. Tá? Então, com um pouco de memória do que acontece com a variável complexa, é razoável pensar que aqui podemos ser obrigados a tomar matrizes complexas. Deixa eu comentar sobre isso e depois eu digo algumas palavras sobre como é que a gente pode fazer para melhorar aqui e obter matrizes reais. Ok, então vamos discutir, gastar um tempinho aqui, fazendo um pouquinho de álgebra linear, que é falando sobre logaritmos. Quando é que logaritmos de matrizes, né? A questão é, dada P, matriz invertível, existe B tal que E a B igual a P. Tá? Olha só, uma exponencial sempre tem determinante não nulo. O exponencial sempre é invertível. Tá?
Aliás, a gente sabe quem é a inversa. Quem é a inversa de E elevado a B? E elevado a menos B. Tá? Então não faz sentido tentar extrair logaritmos de matrizes não invertíveis. Então isso aqui não é uma restrição. Tá? Bom, vamos fazer alguns exemplos para ganharmos familiaridade. Exemplo 1. Suponhamos que a B é uma matriz diagonal. A P. E aí? Tem logaritmo ou não tem logaritmo? Bom, isso aqui são números reais. A gente tira os logaritmos deles. Log lambda 1 log. Isso é fácil. D. A observação que eu quero fazer é a seguinte. B, esse logaritmo, primeira observação. B é real. C e somente C. Os lambdas são todos positivos. A outra observação, que é um pouco contraditória com essa, é que B não é única. Tá? Isso por aquilo que eu falei há pouco. Quando vocês estão no mundo complexo, a função exponencial complexa é 2πi periódica. Exponencial aqui, aqui e aqui, 0, 2πi, 4πi, todos esses aqui são enviados em 1. Menos 2πi também. Tá? Exponencial é 2πi periódica. E, portanto, o logaritmo é sempre multivaluado. Então, não é única, mas existe. E pode ser tomada real se somente se os lambdas forem positivos. Porque aí, quando o número é positivo, existe uma realização do logaritmo que é positiva. Então, toda aplicação, toda a matriz diagonal tem logaritmo. E já entendemos por que não é único. Mas não está muito longe de ser único. Tá? O único problema é essa 2πi periodicidade da exponencial. Ok. Bom, eu propus o exemplo 1 e vocês propõem o exemplo 2. Matriz de Jordan. É aí que eu quero chegar, porque na hora que eu tiver feito matriz de Jordan, eu terei feito todos os casos. Né? Então, é para aí que eu quero apontar, mas vamos dar um passo um pouco menor, tá? Uma matriz nilpotente. Certo? E depois com isso a gente junta as duas peças e faz uma matriz de Jordan e terá provado o caso geral. Agora, eu não vou tentar calcular o logaritmo da matriz nilpotente N. Seria uma bobagem, porque acabamos de falar que só interessa o caso invertível. Né? E nenhuma matriz nilpotente não são invertíveis. Então, eu vou fazer outra coisa. Vou tentar calcular o logaritmo. Vou tentar resolver essa equação. Identidade mais nilpotente igual a E elevado a B. Essa aqui é a boa pergunta nesse contexto. Identidade mais nilpotente é invertível. Quem são os autovalores de identidade mais nilpotente?
A identidade tem autovalor 1. Nilpotente tem autovalor nulo. Para ser nilpotente, todos os autovalores têm que ser nulos. Isso é claro, né? Porque se tivesse um autovetor cujo autovalor não é zero, iterando nunca daria zero, e a matriz nilpotente em k iterações morre. Então vamos tentar resolver essa equação aqui. Então, aqui os autovalores são 1, aqui é 0, portanto essa matriz só tem 1 como autovalor, em particular ela é invertível. Tá? Então nós queremos resolver essa equação. Quer dizer, B é o logaritmo de I mais N. Entre aspas, né? Porque não temos nem unicidade. Tá? Por que eu escrevi aquilo? Para induzir vocês a pensar que nós estamos fazendo cálculo em matrizes, mas antes de chegarmos aqui fizemos cálculo real. E na aula de cálculo real a gente aprendeu que o logaritmo de 1 mais x é igual a x menos x quadrado sobre 2 mais x cubo sobre 3 Então, com isso em mente, a gente tem um candidato para... Isso aqui é quando x é menor que 1. Né? Essa série converge quando x é menor que 1 em valor absoluto. A gente tem um candidato natural é B, o logaritmo, ser a soma com isso dessa série, né, com j de 1 até infinito de x, que é n, elevado a j, sobre j, e aqui acho que eu tenho que colocar menos 1 elevado a j mais 1, algo assim. Tá? Esse é o candidato natural. De acordo? Ou seja, n menos n quadrado sobre 2 mais n ao cubo sobre 3. Tá? Claro que a primeira coisa que a gente tem que fazer para verificar se esse candidato é o logaritmo que a gente está buscando é verificar se a série converge. Eu vi um gesto, mas eu não consegui ouvir, que tem muito barulho aqui, não consegui ouvir o que você... A matriz N é nilpotente, portanto essa série aqui é finita. Soma finita. Portanto não há problemas de convergência. Exercício. Conferir que E elevado a B é identidade mais N. Não tem muita dificuldade aí. Vocês têm a definição da exponencial, tem a fórmula para B, tem que substituir, justificar os passos que vocês vão querer fazer, mas não tem problema. Tá? Observem que nesse caso aqui, B é real. Tá? Nesse caso, para matrizes nilpotentes, para identidade mais nilpotente, eu fui capaz de exibir um logaritmo real. Tá? Não tem essa questão aqui. Bom, e agora podemos tratar o caso geral. Caso geral, então, podemos supor que P está na forma canônica de Jordan.
seja, P é P1 até Pn, onde PJ é DJ mais NJ, DJ lambda J e NJ nilpotente. Ou, esse é o caso A, aliás, não preciso, nesse caso, não preciso me preocupar com isso. Estou pensando que essas matrizes são complexas. DJ, para provar o que eu quero provar, NJ complexas. Para discutir o caso real, teria que ser um pouco mais fino. No caso complexo, a forma de Jordan é essa aí. Eu posso economizar o meu esforço. Tá? Então, para encontrar B, encontrar o logaritmo, a gente vai tomar B da forma B1 Bn, onde cada B satisfaz essa fórmula aqui, essa relação. Tá? Então, para extrair o logaritmo da matriz P, eu só preciso extrair o logaritmo de cada um desses blocos. Tá? Eu preciso mostrar que aquele BJ existe. Precisamos encontrar os BJs. Tá? Então, BJ tem que satisfazer essa relação, que é ser igual a PJ, ou seja, igual E a BJ, deve ser igual a DJ mais NJ, né? Que eu posso escrever da seguinte forma: lambda J vezes a identidade mais NJ. Essa é a equação que eu quero resolver. Que eu ainda posso escrever da seguinte forma: lambda J vezes identidade mais NJ sobre lambda J. Tá? Então, pelo exemplo 1, existe uma matriz que eu não sei como é que eu quero chamar, está aqui. Existe uma D til J, a saber, log lambda J log lambda J, tal que a sua exponencial é o DJ. E pelo exemplo 2, existe deixa eu escrever assim para ficar mais natural. Lambda J vezes identidade, assim fica mais bonito, fica mais natural. Pelo exemplo 1, a matriz, então, existe uma matriz logaritmo de lambda J vezes identidade.
a saber, log lambda j, log lambda j. Pelo exemplo 2, existe um logaritmo de I mais nj sobre lambda j. Porque nj sobre lambda j é uma matriz nilpotente. Tá? Então, nós sabemos extrair logaritmos para esse fator aqui, foi o que eu fiz no exemplo 1, e para esse fator aqui, foi o que eu fiz no exemplo 2. Então, agora, basta tomar então, eu sei extrair o logaritmo do primeiro fator, sei extrair o logaritmo do segundo fator. Quem que deve ser o logaritmo do produto? A soma dos dois logaritmos. Então, basta tomar bj como o logaritmo do lambda j identidade mais o logaritmo do I mais nj sobre lambda j. Tomar cuidado, porque a exponencial da soma é o produto das exponenciais sempre quando as matrizes comutem. Então tem que conferir se essas duas matrizes comutam ou não. Mas essas matrizes comutam. Tá? Isso é óbvio, porque essa matriz não é mais do que log lambda j vezes a identidade. Tá? Uma delas é o múltiplo das identidades, portanto, comuta. Tá certo? Então, dessa forma, nós provamos aquilo que eu afirmei há pouco, que é que toda a matriz invertível tem algum logaritmo. A toda P invertível existe uma matriz B possivelmente complexa, tal que E a B igual a P. Essa é a proposição que a gente provou. Essa é a questão que você acabou de colocar. Em que condições é que a gente consegue encontrar B real? Não, a resposta é nem sempre. O que vocês aprenderam desse argumento que ajude a responder aqui? Mais alto. Com essa barulheira eu não escuto nada. Os autovalores precisam ser positivos, né? Então, primeira parte da resposta. Os autovalores reais devem ser positivos. Não tem jeito. Não tem jeito por quê? Porque se vocês têm um autovalor da B, a exponencial dela é um autovalor da P. Então, se aqui tem um autovalor real,
ele é exponencial de alguém, portanto é positivo. Tá? Então, os altos valores reais devem ser positivos. Primeira coisa que aparece. Mas você tem razão, isso não responde tudo, porque aqui, se eu quero fazer a teoria real, se eu quero estudar a existência de matrizes reais, aqui eu devo pensar também na forma canônica de Jordan real. Tá? Então, além disso, precisamos entender, precisamos analisar também os blocos de Jordan. Agora sim, precisamos analisar os blocos de Jordan do segundo tipo, da forma PJ igual a DJ mais NJ, onde DJ tem a forma RJ1, RJ, e NJ tem a forma 0, 0, I, sendo RJ da forma alfa J menos beta J, alfa J, e aqui o I é zero, identidades, ou epsilon, se quiserem, não faz diferença, aqui eu posso tomar uns. Tá certo? Então, para responder a sua pergunta, a primeira coisa que a gente aprendeu aqui é que os altos valores reais da matriz precisam ser números positivos, caso contrário não terão um logaritmo real, e precisamos completar a análise que a gente fez, que há pouco simplifiquei, não precisei tratar o caso dos blocos do segundo tipo, e agora eu preciso. Tá? Então o que falta fazer? O que a gente precisa fazer agora? Precisamos entender o problema do logaritmo das matrizes de rotação. Não só rotação, dessas RJs aí. Né? Precisamos analisar se essas matrizes têm logaritmo ou não. Eu estou perguntando o que a gente precisa fazer, porque eu não vou fazer. Vou passar como exercício, mas quero que vocês construam um exercício. Tá? Então precisamos saber, para começar, se existe logaritmo para uma matriz como essa. Tá? Então, exercício. Existe RJ til real tal que a RJ til igual a RJ. Quer dizer, essas matrizes, esses bloquinhos aqui que estão associados a valores característicos complexos, não colocam o menor problema para extrairmos logaritmo real. Tá? Então, esse é o item A. Item B. Deduzindo daí que existe logaritmo. Item B, que existe logaritmo para I mais NJ RJ menos 1. Não, direto. Existe DJ til, não sei porque que eu chamei assim. Existe PJ til tal que é real a partir daí dá para completar a análise que a gente fez. E a conclusão é que não há obstrução. Tá?
Então, a única condição para que exista logaritmo real é que os autovalores reais sejam positivos. Os autovalores complexos não colocam dificuldade para extrair logaritmo. Claro que o segredo está todo aqui, né? E você vê que essa matrizinha 2 por 2 você sempre pode extrair o logaritmo dela. A ideia é que uma matriz dessa forma é uma maneira de representar um número complexo. Aí você extrai o logaritmo desse número complexo, que também é um número complexo, e representa nessa forma, uma matriz 2 por 2 real. Tá? Então, você consegue desse jeito permanecer dentro do mundo real. Ok, eu quero só fazer um último comentário antes de encerrarmos a aula de hoje, que é o seguinte: eu o tempo todo falei de equação não homogênea, de equação homogênea, e agora eu quero dizer algumas palavras sobre a equação não homogênea. Então, a equação não homogênea. Eu vou fazer duas afirmações simples sobre, pelo menos uma delas simples, sobre as soluções dessa equação aqui, x. Então, leminha. Se U1 e U2 são soluções dessa equação, então a diferença, U1 menos U2, é a solução da equação homogênea. A equação homogênea é x' igual a ATX. Acho que eu não preciso provar esse lema, né? Substitui aqui, U1' igual a ATU1 mais BT, U2' igual a ATU2 mais BT, subtrai, os termos BT cancelam. Esse lema tem um segundo item, tão trivial quanto o primeiro, que é o seguinte: se U1 é solução da equação não homogênea e V é solução da equação, se U é solução da equação não homogênea e V é solução da equação homogênea, então a soma é a solução de 2. É a mesma coisa, né? Você tem que substituir, somar. Você tem um U que satisfaz isso e um V que satisfaz isso aqui, somando, U mais V satisfaz essa. Tá? Chamei de lema, mas isso é só uma observação. Portanto, o que essas duas afirmações estão dizendo é que o conjunto das soluções maximais da equação não homogênea é o quê? O que você está dizendo aqui? É um espaço afim modelado no espaço das soluções da equação homogênea. É um subespaço afim modelado significa paralelo, né? Modelado no espaço vetorial
Então, é interessante pensar numa figura. Temos aqui, passando pela origem, o subespaço das soluções de 1. E esse aqui é um transladado dele. É um transladado. Não sei se a figura está muito visível. Esse aqui é o espaço das soluções do 2. É um transladado paralelo. Transladado a outro ponto qualquer. Algum outro ponto. Tá? Se lembrar, a definição de espaço afim são exatamente essas duas propriedades. Um certo U está em 2. Aí tem um V que está em 1. V. A soma deles está em 2 também. Tá? Isso significa que, para conhecer todas as soluções de 2, basta conhecer alguma solução basta conhecer uma delas e todas as soluções quando a gente usa a palavra basta no mundo real, quer dar a entender que é pouca coisa. Aqui eu não estou dizendo isso, tá? Eu estou dizendo que podemos reduzir o problema de compreender a equação não homogênea a compreender a solução homogênea e um pouquinho mais. Esse pouquinho mais é encontrar qualquer solução da equação não homogênea, alguma solução da equação não homogênea, tá? Se somos capazes de fazer isso, se formos capazes de fazer as duas coisas, resolvemos a equação não homogênea completamente, tá? A graça toda é que existe um método para fazer isso aqui, para encontrar alguma solução. Tá? De fato, se conhecermos as soluções da equação homogênea, podemos encontrar alguma solução. Em outras palavras, basta fazer a segunda parte, porque a primeira, aí tem um método para completar a tarefa. Então, em outras palavras, são duas tarefas que eu coloquei aí, mas a importante é a segunda, porque executando a segunda, nós podemos completar e executar a primeira também e resolver o problema. Tá? O que importa é isso aqui. Bom, eu preciso justificar ainda o que eu escrevi aqui, mas uma vez justificado, eu terei mostrado que para resolver essa equação, basta resolver essa. E ter um pouquinho mais de trabalho. Então isso se chama método da variação da constante. Eu vou fazer em abstrato e depois vou fazer um exemplo e com isso a gente termina a aula. Tá? Então, seja x solução fundamental da equação homogênea. Tá? Estou supondo que a gente conhece uma solução fundamental da equação homogênea e, portanto, ou seja, que já fez isso aqui. Vamos procurar
soluções da equação não homogênea da forma y de t igual a x de t vezes c. Onde C é um vetor. X de t é uma matriz, então aquilo que está escrito ali faz sentido. Só que, se eu fizer exatamente aquilo que eu escrevi, aquele y é uma solução da equação homogênea. Pensem, por exemplo, que o C é o vetor 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, o que é isso aqui? É a primeira coluna do x, que por definição é a primeira coluna do xão, que por definição é a solução da equação homogênea. As vetores colunas do xão são, e suas combinações lineares, são soluções da equação homogênea. Então, se eu colocar aqui, o que eu obtenho é exatamente uma solução da equação homogênea. Então, qual foi o truque que alguém pensou em fazer? Em vez de colocarmos um C que é constante, vamos colocar um C variável. Por isso que o método se chama variação da constante. Tá? Então, eu quero encontrar uma solução da equação 2 daquela forma. Eu preciso descobrir quem é que deve ser o Czinho. Bom, y' de t é igual a x' de t, c de t, mais x de t, c' de t. De novo, estou derivando uma implicação bilinear. O produto aqui é bilinear. Que é igual a de t, x de t, c de t, mais x de t, c' de t. Que é igual a de t, y de t, mais x de t, c' de t. Certo? Aí vocês comparam essa expressão do y' com a equação não homogênea e concluem que y de t é solução da equação não homogênea, C e somente C, esse termo adicional que está aqui, é B de t. Então isso dá para vocês quem que o C deve ser tomado, como que o C deve ser tomado para obter o que a gente quer. Então, C' de t é igual a xt inversa B de t, ou seja, C de t deve ser igual a qualquer coisa mais integral entre t0 e c0 mais integral entre t0 e t, xs inversa b de s ds. Tá? E, portanto, o y deve ser x de t vezes c0, aplicado em c0, mais x de t, bom, vou fazer assim, aplicado em c0, mais integral entre t0 e t, x de s menos 1 b de s ds. Certo? Então, isso aí de fato já é a expressão geral da solução da equação não homogênea. Aqui, no primeiro termo, dependendo das escolhas que vocês façam do C0, que é arbitrária, estão obtendo as soluções da equação homogênea, e depois tem um termo adicional, que é o que corresponde a isso aqui.
Certo? Vamos fazer um exemplo para mostrar como é que isso funciona na prática. E aí termino essa aqui é a ação. O exemplo é essa equação de segunda ordem. X duas linhas mais x igual a ft. Tá? Então isso aí é transformado em primeira ordem, como a gente sempre faz. X' igual a y, y' igual a menos x mais ft. Essa é a equação não homogênea. A equação homogênea associada é x' igual a y, y' igual a menos x. Essa é a equação não homogênea, que pode ser escrita assim: x, y' igual a uma certa matriz xy. A matriz A é a matriz 0, 1, menos 1, 0. Nós sabemos exponenciar essa matriz A. É a TA. É a matriz... Vocês lembram? Essa é a rotação de 90 graus. Agora a gente está exponenciando. São rotações, né? Cosseno T, seno T, menos seno T, cosseno T. De acordo? Isso aqui também é uma solução fundamental. Observem que as colunas são soluções dessa equação. A derivada do cosseno é o menos seno e a menos aqui, mais aqui. Não, está certo. Isso, exatamente. Então, as duas colunas aqui são soluções dessa equação. Esse x de t aí é uma solução fundamental. Tá? Como é que é a solução geral? Fórmula geral da solução da equação 1. É x de t aplicado em qualquer vetor. Tá? X de t, y de t é a solução fundamental aplicada em qualquer vetor, que dá C1 cosseno de t mais C2 seno de t menos C1 seno de t mais C2 cosseno de t. Eu estou dizendo a mesma coisa várias vezes, tá? Usando várias linguagens para dizer a mesma coisa. A solução, o fluxo é dado pela exponencial, que tem essa forma. Aí eu observei que essa matriz aqui também constitui uma solução fundamental para essa equação aqui, porque as suas colunas são soluções e são linearmente independentes. E estou observando que, uma vez que a gente conhece a solução fundamental, a gente encontra qualquer solução desse jeito, aplicando a matriz num vetor qualquer. C1, tá? Isso aqui é a forma geral das soluções. Tá? Por exemplo, se eu escolher C1 igual a 1 e C2 igual a 0, eu obtenho essa coluna. Se eu escolher C1 igual a 0 e C2 igual a 1, obtenho outra coluna. E, em geral, obtenho a combinação linear das duas colunas, que é a forma geral da solução. Tá? Então, como é que a gente faz agora para resolver a equação original? Se vocês, de novo, lerem os livros antigos, eles dizem, faça de conta que essas constantes aqui não são constantes, são variáveis. Tá?
Faça de conta, que é o que eu fiz ali, eu vou refazer, só no caso, no exemplo, faça de conta, considere soluções que eu vou chamar de ZW da forma C1 de t cosseno de t mais C2t seno de t menos C1t seno de t mais C2t cosseno de t. Foi isso que eu fiz aqui quando fiz o C depender do t. Considere expressões dessa forma e tende a encontrar o C1 e o C2 de modo que essas variáveis aí satisfaçam essa equação. Então, fazendo isso, nós temos que Z'T é igual a C1t cosseno t mais C2t seno t vamos lá, menos C1t seno t mais C2t cosseno t mais C1' t seno t mais C2' t cosseno e seno. Então, Z' é igual a isso, W' igual a menos C1t cosseno t mais menos C2t seno t menos C1' seno t mais C2' cosseno t. Só derivei. Eu espero ter derivado corretamente. Então estamos procurando expressões dessa forma, em que o C agora virou, C1 e o C2 viraram variáveis. E eu acho que eu derivei corretamente. Isso aqui, então, dá o quê? Z'T, W'T igual a... Vejamos. O que está escrito aqui? Isso aqui é o W, né? Mais aquele termo. E essa segunda expressão, aqui está escrito menos Z. Não é? Então, para que Zt, Wt seja a solução da equação não homogênea, os Cs têm que satisfazer alguma coisa. Devemos ter então, devemos ter que C1' t cosseno t mais C2' t seno t é igual a 0 e menos C1' t seno t mais C2' t cosseno t igual a ft. Comparando isso com isso, para que o ZW satisfaça 2, é necessário que essa parte aqui seja 0 e que essa parte seja o FT.
Bom, daí, desse sistema, nós podemos, é um sistema linear, duas equações, duas incógnitas, nós podemos resolver em ordem, encontrar C1' e C2'. Daqui a gente conclui que C1' T, C2' T é igual, vamos, por exemplo, usar a regra de Cramer, ou usamos a regra de Cramer ou fazemos o seguinte, que é exatamente a mesma coisa, essa relação aqui pode ser escrita assim, isso aqui é equivalente a dizer C1', C2'. Essa relação diz que x de t aplicado em C1', C2' é igual a 0 ft. É a forma matricial. Então agora eu posso jogar o x de t para o outro lado. Posso escrever assim. C1' t, C2' t igual a xt inversa aplicada em 0 ft. Não é? Que é xt inversa cosseno t, seno t x de t está aqui. A inversa dela é obtida trocando o sinal. Portanto, a gente conclui que C1' t deve ser igual a menos ft seno t e C2' t igual a ft cosseno t. Então agora basta integrar C1t igual a C10 mais integral entre 0 e t de f de s seno de s ds, C2t igual a C20 mais integral entre 0 e t de f de s cosseno de s ds. As soluções são as curvas dessa forma, soluções da equação não homogênea são as curvas dessa forma, em que os coeficientes são dados por essa expressão. Então, isso que eu fiz foi aplicar essa mesma conta aqui. Tá? Por exemplo, aqui, esse passo é esse. E o que está escrito, a fórmula final é essa fórmula aqui. Certo? Então existe esse truque, é bem antigo, bem clássico, que permite, se nós conhecemos a solução geral da equação homogênea, permite obter a equação não homogênea sem nenhum trabalho, com pouco trabalho adicional. O trabalho adicional é fazer uma integração. O trabalho adicional é esse aqui. Essa forma aqui. Tá bom? Uma pergunta? Então, tá bom, por hoje é só.